Alô pessoal, meu nome é Messias dos Santos, sou professor de língua inglesa e o tema da nossa aula de hoje é o Simple Present, o tempo verbal que vai falar de situações que acontecem no nosso cotidiano, eventos, realizações que acontecem com determinada frequência. Então vamos à nossa aula? Vamos lá, pessoal. Simple Present na tela, o presente simples da língua inglesa. E de antemão nós devemos entender o seguinte, que o presente simples ele é usado para falar de situações do cotidiano. Professor Messias, que situações são essas? São os hábitos e fatos em gerais, são ações repetitivas, são instruções e orientações que são dadas e são eventos programados. Esses eventos podem ser no presente ou podem ser eventos no futuro. Vamos ver alguns exemplos? I study English twice a week. Eu estudo inglês 2 vezes por semana, uma ação que acontece semanalmente, 2 vezes. Cindy lives in Aracaju. Uma ação que indica que Cindy mora em Aracaju. Your exams start at 9 p.m. Suas provas começam às 9 horas. Robert will give the ticket to you when you arrive next Saturday. Observe, essa frase aqui é uma ação que representa um acontecimento futuro. Robert dará o ingresso a você quando você chegar no próximo sábado. Para esse tipo de ação, para esse tipo de frase, em que o simple present indica que uma ação vai acontecer no futuro, geralmente aparecem essas frases, essas palavrinhas aqui, ó, o after, que significa depois, when, que significa quando, before, que significa antes, as soon as, que significa assim que, logo que, e until, que significa até. Também é comum nas frases do simple present nós utilizarmos os advérbios de frequência, são as palavrinhas que indicam mais ou menos com que frequência a ação acontece. Essas palavrinhas são o always, que significa sempre, every day, todo dia, every night, toda noite, every weekend, todo final de semana, every year, a cada ano, todo ano, often, frequently, frequentemente, sometimes, às vezes, usually, geralmente, rarely, seldom, significa a mesma coisa, raramente, never, nunca, today, hoje, daily, diariamente, e now, agora. Essas palavrinhas chamadas de advérbios de frequência, para indicar com que frequência as ações desses eventos acontecem. E a gente vai ver agora como é que as frases do Simple Present elas são formadas, como é que elas são constituídas, como é que eu posso formar uma frase no Simple Present. Primeira coisa, eu só preciso de 3 elementos. Primeiro deles, o sujeito. O sujeito, que ele geralmente é representado pelos pronomes pessoais. Se você tiver dúvida com relação ao uso dos pronomes pessoais na língua inglesa, tem aula lá no nosso canal para trazer mais informações para vocês. Dá um pulinho lá. Mas aqui, ó, os pronomes pessoais, I, you, we, they, he, she, it, Donnie. Por que eu coloquei o nome de uma pessoa ali? Porque o sujeito ele é representado pelos pronomes pessoais ou seu equivalente. Pode ser pessoa, coisa ou animal. O segundo elemento que constitui uma frase do Simple Present é o verbo. E esses verbos eles aparecem geralmente para a gente no seu infinitivo. Por quê, professor? Ele está acompanhado da partícula to. Observe que cada verbo aqui está acompanhado da partícula to, caracterizando o seu infinitivo. Jogar, dirigir, estudar, trabalhar, correr. Para conjugar este verbo aqui no tempo simple present, basta apenas retirar a partícula to. Basta apenas retirar a partícula do infinitivo. E esse verbo automaticamente já está conjugado no simple present. O terceiro elemento é a informação complementar, a informação que traz a coerência à frase. Vejamos alguns exemplos de frases afirmativas. We, nós, olha lá, nós, o verbo to go, o verbo ir, aqui ele aparece no infinitivo, claro,
Estando no infinitivo para conjugá-lo, basta apenas retirar a partícula to. E aí nós teremos o verbo conjugado no simple present. We go to the beach every Saturday. Nós vamos à praia todos os sábados. Segunda frase. Tiago and his sister. Tiago e sua irmã moram em Aracaju. A mesma coisa, para conjugar o verbo, basta apenas tirar a partícula to e o verbo já está conjugado no simple present. Mais uma. My dogs always. Meus cachorros sempre latem para mim. Observe, o verbo latir no infinitivo to bark, basta que você retire a partícula to para que ele esteja conjugado no simple present. Mais uma. I never to get up after 7 a.m. Eu nunca me levanto após as 7 horas da manhã. O verbo levantar-se, observe, ele vem acompanhado da partícula to. Da mesma forma que os demais, tira a partícula to e esse verbo está conjugado no simple present. Agora, tem um detalhe aí. Se nós percebermos, as frases que eu utilizei aqui, os sujeitos das frases, nenhum deles estava na terceira pessoa do singular. E quando é a terceira pessoa do singular, nós devemos entender que este verbo que acompanha a frase, cujo sujeito está na terceira pessoa do singular, aquele sujeito que podemos substituir por he, por she ou por it, esse verbo agora, ele passa a receber as letras S, ou ES, ou IES. Então, em uma frase afirmativa em que o sujeito está na terceira pessoa do singular, o verbo principal, aquele verbo que vem acompanhado de to, no infinitivo, ele passa a receber agora a letra S, ou ES, ou IES. Vamos ver esses casos. Observe. She, to love chocolate. De modo geral, nós acrescentamos a letra S ao final do verbo quando esse está conjugado na terceira pessoa do singular. Quando o sujeito desta frase é alguém ou algo a quem eu me refiro. She, ela, loves chocolate. O verbo recebe o S por se tratar de uma terceira pessoa do singular. Augusto trabalha muito no Hotel Diamond. Augusto trabalha muito no Hotel Diamond. Observe, a conjugação do verbo trabalhar para Augusto recebeu a partícula, recebeu a letra S, por se tratar de uma frase afirmativa em que o sujeito está na terceira pessoa do singular. O mesmo vai acontecer para it, o pronome em terceira pessoa do singular it, que se refere a coisas, animais. O verbo chover recebeu a letra S, por estar na terceira pessoa do singular. It rains every day in Amazonas. Observe que o verbo recebeu a letra S, sendo conjugado na terceira pessoa do singular do simple present. Professor, e agora, quando é que esse verbo recebe o S? Quando é que esse verbo na terceira pessoa do singular vai receber as letras S? É simples, quando esse verbo terminar com as letras S, ou CH, ou SH, ou X, ou Z, ou O. Se por acaso o verbo que nós iremos conjugar na terceira pessoa do singular, do simple present, numa frase afirmativa, terminar com uma dessas letras, consequentemente, ele deve ser acrescido das letras ES, para formar a sua terceira pessoa. Arthur never, terceira pessoa Arthur, ele, never, o verbo go sendo acrescido das letras ES. Terceira pessoa do singular. Arthur never goes to school on Sundays. Arthur nunca vai à escola aos domingos. Micaela often to teach. O verbo ensinar aqui terminado em CH. A frase é afirmativa e o sujeito é Micaela, terceira pessoa do singular. Daí então nós acrescentarmos as letras ES para este verbo. The dog, to push the door. O verbo
O cachorro empurra a porta quando quer entrar. The dog push. Observe, the dog, ele, o cachorro, terceira pessoa do singular, it. E o verbo to push, push sendo conjugado na terceira pessoa do singular, é claro, em uma frase afirmativa, ele recebeu as letras ES. Aqui, 3 frases sobre como se dá a conjugação dos verbos que devem ser acrescidos das letras ES na terceira pessoa do singular. Por último, acrescentamos IES ao final do verbo se ele terminar em consoante mais Y. Acrescentamos IES ao final do verbo se ele terminar em consoante mais Y. Ou seja, se ele termina em Y precedido por uma consoante. O que é que vai acontecer? Nós iremos substituir o Y por IES. Diana always studies. Olha lá, o Y foi substituído por IES. Anthony, Harley, observe, Anthony, terceira pessoa do singular. O verbo to cry tira o to, evidentemente. E ele, um Y precedido por uma consoante. O que é que nós iremos fazer? Troca-se o Y por IES na conjugação da terceira pessoa. That airplane, aquele avião, ele, terceira pessoa do singular, e o verbo substitui o Y por IES para indicar que ele está em terceira pessoa em uma frase afirmativa. Só para lembrar que essas regras de conjugação de terceira pessoa do singular não se aplicam aos verbos to be e ao verbo to have, porque são considerados verbos irregulares do tempo presente. Professor, e o que acontece quando a frase está na negativa? Bem, eu devo atentar para a seguinte situação. Aqueles acréscimos de S, ES e IES não podem acontecer aos verbos nas frases negativas nem interrogativas, ok? A partir de agora, o que é que vai identificar? O que é que vai diferenciar uma frase afirmativa de uma negativa? O verbo auxiliar do e a partícula not. O verbo auxiliar das e a partícula not. Para a terceira pessoa do singular, nós usaremos das e a partícula not, ou a sua abreviação doesn't. Diana, ela, Diana, she, terceira pessoa do singular, doesn't ou does not, e o verbo conjugado na sua forma básica, sem qualquer alteração. O que identifica agora que é um verbo em terceira pessoa do singular é o auxiliar mais a partícula da negativa, ok? O Anthony, ele, terceira pessoa do singular, doesn't cry, ele não chora. Observe, o verbo voltou à sua forma original, só que agora eu uso a partícula negativa not junto com o verbo auxiliar do simple present, does. My dogs, plural, meus cachorros, don't, eles, don't, bark to me. Meus cachorros, don't, não é terceira pessoa do singular, aqui é plural. Eu só vou usar o does not na terceira pessoa do singular. E o verbo também permanece intacto, como na situação anterior. E como vai acontecer também nas frases interrogativas. Os verbos não vão sofrer qualquer alteração. O que vai acontecer é o uso do verbo auxiliar do e do verbo auxiliar das. Só que dessa vez, por se tratar de uma frase interrogativa, o verbo auxiliar virá antes do sujeito da frase. Tiago and his sister moram em Aracaju. Do Tiago and his sister live in Aracaju? Tiago e sua irmã moram em Aracaju. Does Amanda teach Spanish at the university? Amanda ensina espanhol na universidade. Observe, Amanda, terceira pessoa do singular, ela, she, eu uso o verbo auxiliar, does. Quando o sujeito não é um sujeito em terceira pessoa do singular, eu uso o verbo auxiliar, do. Olha o sujeito it. Coisas, animais. Does it snow every day in Russia? Neva todos os dias na Rússia. O verbo auxiliar antes do sujeito it, terceira pessoa do singular. Assim
compomos as frases interrogativas. Que temos também a situação em que uma palavra interrogativa aparece. Ela aparecendo, ela que vai ter prioridade no início da frase. Palavras como where, what, who, why e por aí vai. É um outro assunto. No entanto, o verbo auxiliar veio antes do sujeito. E o sujeito aqui é sua mãe. Where does your mother go every Saturdays? Onde é que sua mãe vai todos os sábados? Uma frase interrogativa em terceira pessoa, sua mãe, ela. O verbo auxiliar das e o verbo principal, voltando a dizer, repetindo, sem sofrer qualquer alteração. Daí, o nosso estudo do Simple Present. Eu espero que tenham gostado. Aproveita, deixa seu like lá na nossa aula, se inscreve no canal Inglês no Ponto, aproveita para compartilhar. Deixa seus comentários também. Valeu, até a próxima! E aí, gostou da aula de hoje? Aproveita, deixa seu like aí e compartilha essa aula com seus colegas, seus amigos que estão estudando inglês também. E, sem mais, até a próxima aula. Valeu!